pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês André Riceliano e todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife. Essa é a aula do 9º ano dos anos finais, preparada com muito carinho por mim e pelo professor Rony Monteiro, que está aqui também. Professor. Olá, gente, tudo bem? Em inglês pergunta How are you? Ou How are you doing? E aí a gente vai perguntando a vocês como é que as coisas vão, mas alguns recadinhos, né? Primeiro agradecer a Plínio que nos traduz, Bia e Deivinho que estão aqui conosco na direção e programação, pessoal muito eficaz, sem eles a gente não conseguiria transmitir essa aula para vocês. E a alegria de preparar mais uma aula com o professor André Riceliano para alcançar vocês, a galerinha do 9º ano, que é a galerinha que está precisando interagir um pouco mais conosco, né? A gente precisa saber aí quais são as dificuldades de vocês, em que a gente pode ajudar mais, se a nossa didática está boa, se a gente consegue alcançar vocês aí onde vocês estão, né? Nós preparamos hoje uma aula sobre moves and books. E, opa, peraí, deixa eu tentar. Ei, volta aí, deixa eu tentar. Oi, 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 oi. Aqui, isso. Para quem tem um celular mais bonzinho, é aquele dali. Para quem joga no meu time, é esse de cá. Que são os androides, né? Então, gente, por favor, repitam cada palavra que a gente diga, tentem, não assista a aula como se tivesse algo colocando na boca e engolindo, tá? Mas vai digerindo, vai mastigando, vai ruminando com a gente aqui. Então, a gente fala, você repete, você aplica. Não consigo imaginar meu aluno de 9º ano, aquele que é concluinte, não consigo imaginar ele sentado num sofá, deitado talvez, e a televisão lá rolando e a gente não sabe nenhum assunto. Mas só imagino o meu aluno lá com o caderno de anotações ou com o seu caderno, a gente falando, ele escrevendo, fazendo os rabiscos deles, porque a galera do 9º ano é assim, beleza? Então vamos lá, professor, manda bala. Simbora. Seguinte, hoje a aula, como o professor Rony falou, é sobre Movie and Books, certo? Nesse universo, de cara encaramos esse encontro desses dois universos, né? Então, o que era o entretenimento da era medieval era livro, esses livros eram só para quem sabia ler, né? Da era medieval. Hoje, o entretenimento são variados, as pessoas estão perdendo o hábito da leitura, né? E muitos estão priorizando o cinema, né? Isso é uma coisa também que já está mudando. E hoje, perceba que na era medieval tinha muitos o quê? Analfabetos, poucos eram letrados. Hoje em dia, praticamente não tem mais analfabetos, e ainda assim, o hábito da leitura tomou um caminho inverso da era medieval. Na era medieval só tinha aquela opção, né, que é a leitura, que é os livros, e o consumo foi crescendo. Com a era digital, com a era pós-digital, com a era moderna, as pessoas foram perdendo o hábito, pelo menos aqui, para a gente, no Brasil. Isso é uma coisa que lamentamos. Por exemplo, só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias e lojas de livros do que no Brasil inteiro. Então, perceba que é uma questão cultural. Precisamos mudar isso em nossa cultura, tá? Para isso, estamos aqui juntos. Então, livros e filmes. O que é que vai acontecer? O primeiro o contato que a gente tem com a nossa língua, é pela leitura. Essa leitura vai organizar o nosso pensamento, nossa fala, né, para a nossa expressão. Então, é super importante o hábito da leitura, não somente para você aprender palavras novas, seja de outro idioma como do português, para você aprender também outras formas de expressões, ou seja, você ter a possibilidade de você aprender também maneiras de se expressar melhor, certo? Estratégias de comunicação melhor, certo? Dos livros que mudou um pouco esse hábito dessa geração, dos novos tempos, né, dos últimos 10 anos, foi o livro do Harry Potter, de J.K. Rowling, que veio e chutou o balde, né? Foi um livro que mudou toda a lógica do que estava acontecendo. Então, criou não somente, reavivou, né? Reanimou esse processo, esse hábito da leitura, como trouxe à tona um tipo de literatura que agrada praticamente a gregos e troianos, porque não somente as crianças, como os pré-adolescentes, como os jovens, como os adultos, ficou uma literatura que que teve esse ganho de mercado extraordinário.
né? Também já teve coisa parecida antes, né? Sim, pois bem, então, segura essa imagem aí, perceba que é a imagem dos castelos, que remete à era medieval, que remete toda aquela magia, né, do universo do Harry Potter, dos Seus Anéis, de Nárnia, né, e de outros, que os Seus Anéis trouxe à tona, como já falei antes. Não somente a questão desse tipo de literatura, como também algumas questões culturais que a gente acaba deixando desapercebido. Então, eu fui para o carnaval, o último carnaval antes da pandemia, com meu filho, de Harry Potter, gente. Olha lá que legal. Olha lá, meu filho Dante, de Harry Potter, inclusive lá com aquela coisa no pescoço ali, que eu sou totalmente ignorante, eu não sou geek de jeito nenhum. E quem está do lado aí é o Voldemort, que sou eu aí, ó. Faltou ainda colocar a luva nessa foto aí, mas ficou bacana. Eu e meu filhote do universo do Harry Potter aí, certo? Outro universo também da literatura que também fez esse ganho de mercado, que transformou o mercado, foi as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia naturalmente virou filme. Então perceba, o Harry Potter, o livro Harry Potter virou filme, certo? Que ganhou o mercado, que também virou uma cultura, né? Uma cultura que saiu da literatura. Perceba que temos a graduação, né? Saiu dos livros, né? Dos livros foi para o cinema, do cinema virou até uma cultura dos jovens, uma cultura geek. Se tiver um encontro de cosplay, vai ter lá alguém de Voldemort, de um dos personagens principais de Harry Potter, o próprio Harry Potter, etc. Tem uma galera, a professora Millie, por exemplo, ela tem tatuado o símbolo do Harry Potter. O nosso ex-colega aqui, Joaquim, ele tinha tatuado também o raiozinho do Harry Potter. Então a galera tá que tá. O pessoal realmente levou à tona na pele, literalmente, essa paixão por essa literatura que saiu do livro, foi para o cinema e foi para a vida de uma cultura, da vivência da cultura mesmo, certo? O mesmo aconteceu com Nárnia, saiu de livro para filme. E o mesmo aconteceu com J.R.R. Tolkien, que é o Senhor dos Anéis. Isso aí temos a trilogia aí, né? The Fellowship of the Ring, ou seja, os seguidores do Anel, eu acho. The Two Towers, as Duas Torres. E The Return of the King, o Retorno do Rei. Certamente eu errei esse primeiro título aqui. O pessoal que é fã vai me criticar aí no bate-papo com o professor Rony. Então, esse Senhor dos Anéis passou também para os filmes, e é um filme gigantesco, e dá muito pano para a manga para a gente discutir e trazer aqui para o nosso inglês aqui, tá? Outro clássico da literatura, principalmente da literatura de língua inglesa, é o Stephen King. Stephen King tem vários e vários filmes, vários livros que viraram filme, até antes mesmo dessa geração de Harry Potter, de Nárnia, etc. Um dos mais clássicos é o It, de Stephen King, tá? Esse It quebra um galho para mim, para o professor Rony, para os professores nas escolas aí, porque tem um exemplo do It como o pronome. O que é que acontece? Nós conhecemos os pronomes, né? I, you, aí vem o he, she, it. Ou seja, eu, você, ele, que é he, she, que é ela, e o it. Esse it aí desse filme aí, eu estou tendo uma oportunidade rara na minha vida de ter a danada dessa foto desse filme aí na minha frente e eu poder explicar com todo carinho que esse it é um pronome neutro. Por isso que o nome do filme é It, porque não se sabe se essa criatura, palhaço aí, assassino aí, é he, ou seja, se é ele, ou se é she, se é ela, ou se é, sei lá, um ET, um animal, um fantasma. Então pode ser o quê? O it, que é o pronome neutro. Então esse it serve para ele, ela, isso. O it serve para ele e ela sem ser seres humanos. Ou seja, ser humano masculino é he, é o ele. Feminino, ser humano, she, que é ela. E o pronome para ele e para ela, sem ser seres humanos, vai ser o it aí, tá? Que é o caso do filme. Pois bem, então, nesse universo da literatura, nós temos uma pergunta para você. Which one do you prefer? Qual deles você prefere? Né? Book or movie, ou filme, né? Nossa geração aqui, da geração dos streamings,
né? Netflix, a Disney, o da Amazon, etc. Então, estamos vivendo uma nova era. O pessoal está esquecendo televisão. Coitado do Luciano Huck, que foi pro Domingão, ninguém está nem aí para ele. Eu nunca vi, conheço ninguém que viu o programa dele, por exemplo. Ou seja, a tecnologia está tendo uma virada, e essa virada a gente tem que estar acompanhando ela também, tá? E principalmente capitalizando o que ela tem de melhor para a gente poder a gente somar para a nossa língua inglesa. Bom, professor Rony, which one do you prefer, book or movie? Now I haven't time to watch a movie. I prefer a book. Então, o professor Rony falou que agora ele não tem tempo para assistir um filme, prefere um livro. Porque no livro ele pode levar com ele, ver a hora que dá, ver o pedacinho que dá, né? E geralmente quando eu estou indo para casa, professor, aí no ônibus, eu para vir não, porque eu só chego em pé, me segurando ali na agonia, mas para ir para casa, eu pego um ônibus bem tranquilo aqui, até pelo horário que eu largo aqui, eu vou lendo ele sentadinho, consigo assistir, consigo ler pelo menos uns 25 minutos. Exatamente. E aí, o que pode acontecer com o professor Rony? Ele pode ter um deslocamento de retina. Misericórdia, professor. Peraí. Pode estar no ônibus mexendo assim, Jesus Cristo, não diga isso não. Tem que estar com suspensão boa o ônibus, tá? Porque você, para ler, tem que estar assim de boa. Se você for ler assim, gente, é perigoso, tá? Não faça isso não. E aí, o que acontece? A geração de hoje, o que é que faz? Usa o tal do podcast. Você pode ter um e-book, um livro lido para você ficar ouvindo. Você usa podcasts, né, sobre algumas obras literárias, sobre alguns movimentos, né, literários, né? Então, existe também a possibilidade de estar usando áudio também, tá? Gente, para mim, which one do you prefer? Eu, né? O que é que eu prefiro? Entre livro e filme. O que é que acontece? No livro, você vai ter, pelo menos para a língua inglesa, você vai ter uma relação visual com as palavras. Então, o seu visual está intertido ali com as palavras em si. Então, enquanto o seu imaginário está funcionando, recriando todo aquele cenário que o livro sugere, ou seja, você está trabalhando a leitura, a escrita e... Leitura, escrita, meu Deus, leitura, escrita e sua imaginação, ou seja, as 4 habilidades primárias, mais a sua imaginação, que é considerada a 5ª habilidade, segundo o professor Fausto Rabelo. Um abraço, professor. Certo? Já no filme, você está vendo o filme, você também tem outras vantagens. Você está vendo a interação entre os personagens, né? A entonação de voz, a impostação de voz, elementos esses que não são explorados nos livros, porque no livro depende de sua imaginação. Então, temos características diferentes para cada um. Claro que você pode aproveitar os dois. Ó, temos aí um filme, o 5 Feet Apart, que tem muito a ver com a nossa atualidade de separação, de distanciamento social, né? 5 feet apart, ou seja, 5, ao pé da letra, né? 5 pés de distância. A medida de distância de pés é algo como 30 e 40 centímetros, né? Um pé. E aí é a unidade de medida que é usada nos Estados Unidos. Eles não usam tanto o metro e meio metro, não. Para quando eles falam de forma para o resto do mundo entender, eles até usam isso. Mas entre eles usam inch, que é polegada, feet, que é pés, então é outra unidade de medida. Jardas também? Né? Jardas, né? Yards, então, esse filme é muito bacana, é o 5 Feet Apart, né? Vamos ver se dá para rolar aqui para a gente um trecho do filme para poder explicar para vocês aqui. This whole time I've been living for my treatments instead of doing my treatment so that I can live, and I want to live. Deu? Eu nem sei se saiu o áudio para vocês aí, né? Saiu? Saiu. A pessoal da produção confirmou que saiu o áudio. Boa. Então, o que é que vai acontecer? Estou com medo de ter apertado o botão maldito aqui, professor. Não, apertei não. Então, vocês viram aí o trechinho bem pequenininho desse 5 Feet Apart. Não podemos mostrar mais do que isso. Eu vou colocar de novo, gente. Vamos lá. This whole time I've been living for my treatments instead of doing my treatment so that I can live, and I want to live. Beleza, ó. Esse trecho ele começa com uma frase: When life keeps you apart, ou seja, quando a vida mantém você distante. Lute por
cada polegada. Ou seja, o enredo desse filme aí, eu não vou dar spoiler, você vai lá e assiste, tá? Uma moça doente, conhece um rapaz, uma moça no hospital se tratando, conhece um rapaz também no hospital se tratando, eles têm uma relação e todos se desenvolvem, eu não vou dar spoiler. Beleza. O que é que acontece? Em inglês tem uma expressão chamada bubble space, que é espaço, bolha. Bubble, espaço, bubble, bolha, space, espaço. Ou seja, teoricamente, eles já sabem na cultura deles que cada pessoa tem direito a 1 metro de distância de outra pessoa, um raio de distância. Então, quando você passa por uma pessoa a menos de 1 metro, você tem que pedir licença a outra pessoa. Então, é muito estranho para eles essa proximidade que os brasileiros têm. A gente passa na rua, aqui no Brasil, bate um no outro, não pede nem desculpa, né? Eles não, eles tentam manter a distância. Então, tá passando aqui, ó, fazem assim, ó. Certo? Porque tem que manter 1 metro de distância social entre eles. A gente faz aqui, assim, ó. Pof. Sai do meio, doida. Pronto, acabou. A gente não tem frescura, não. Então, isso traz um pouco, né, para essa realidade aqui, esse detalhe do bubble space. Eles brincam com essa questão do espaço de cada um, e mais tem a questão da doença dela, que ela não pode se contaminar, etc. Que é o que estamos vivenciando aí com a nossa pandemia, né? Então, this whole time, essa é uma frase que ele fala aqui nesse trecho, pessoal. This whole time I've been living for my treatment instead of doing my treatment so that I can live. I want to live. É o que ela diz no final aí. Ou seja, esse tempo inteiro que eu tenho vivido para me tratar, né, para o meu tratamento, em vez de fazer o meu tratamento para viver, que eu possa viver. Ou seja, ela não estava, eu tenho que ir para esse lado de cá. Ela não estava vivendo, ela estava se tratando. Né? Então, ela estava se tratando para poder continuar viva, porém, o que ela queria era viver, né? E o tratamento ser apenas um parte da sua vida. I want to live, eu quero viver, certo? Então, when life keeps you apart, fight for every inch. Ou seja, quando a vida te afasta, lute por cada polegada, né? Olha aí a tradução. Então, olha lá, um trecho do filme, pessoal. Como eu já falei a vocês, esse 5 Feet Apart, ele na verdade, é um livro que virou filme recentemente, tá? Então, olha lá. You scare me, Stella. I look at him, flowing. What? Why? He looks into my eyes, his voice serious. You make me want a life I can't have. I know exactly what he means. He shakes his head, his face somber. That's the scariest thing I've ever felt. Então, você me assusta, Stella. Ele olhou para mim e sussurrou. Quê? Por quê? Ele olhou em meus olhos com sua voz séria. Você me faz querer viver o que eu não tenho. Você me faz querer uma vida que eu não tenho. Eu sei exatamente o que ele quer dizer com isso. Ele mexeu com a cabeça e com um rosto triste. Essa é a coisa mais assustadora que eu já senti. Ou seja, o exato momento que ele se apaixona, que ele tem certeza do sentimento dele. Certo? Temos outro trechinho aqui, ó. Esse outro trechinho eu vou só abrir para vocês, a telona aí, e você mesmo pode, quem está em casa, pode fazer um print na nossa reprise. Quem está em casa pode sacar aí, tá? Como tarefinha de casa, você sacar esse trechinho desse livro de Rachel Lippincott. Rachel Lippincott, que é o 5 Feet Apart. Eu recomendo o livro, mas eu não assisti o filme, é um pecado. Tem que assistir esse filme, estou muito curioso para ver. Certo? Tempo suficiente para você ver aí. Simbora. Bom, então temos book. No book, vamos ver o universo de palavras que temos em torno do livro, pessoal. Então, book, to read, que é ler, né? Reader, que é o leitor, né? Temos aí, to write, que é escrever, consequência de quem lê. Computer, em geral hoje escrevemos pelo computer, pelo laptop, que pode ser também notebook. Notebook é caderno, também chamado de laptop. Nosso notebook é chamado em inglês de laptop, tá? Esqueça notebook. Notebook em inglês é caderno. Aí temos o companheiro aí, o coffee, que no caso eu e o professor Rony não gostamos muito de café, a gente é mais de energético. Cell phone, que é o nosso telefone, ou também chamado de smartphone.
Composition, que é o quê? Que é a redação, não é? Não é exatamente composição, pessoal, um falso cognato, tá? É a redação, é a composição, produção textual, vamos dizer assim. Depois, ó, temos o cover, que é a capa do livro, text, que é o texto, page, que é a página, text marker, ou seja, o marcador de texto. Só para a gente ilustrar aqui nosso vocabulário, pessoal. Highlighted text, ou seja, o texto destacado, então esse highlight é destacar. To highlight, destacar, como eu já falei. Mais palavras, ó. Sim, advantage of studying English through book. Ou seja, as vantagens de estudar inglês através dos livros, pessoal. Write references, referências por escrito. Grammar references, ou seja, referências gramaticais. Como você tem uma relação visual com as palavras, você também vai ter uma noção gramatical bacana, porque você está vendo a palavra em si ali. Então, se você está vendo um trecho que está se repetindo bastante, um tipo de assunto, né, um tipo de pronome, você vai ver visualmente no texto que aquele pronome está se repetindo, e aí você tem a chance de memorizar, de internalizar essa palavra junto com o sentido, junto com o contexto. Não vai ter a referência exatamente de pronúncia, mas vai ter uma referência muito boa visual e escrita. Imagination and Logic Development, ou seja, o desenvolvimento da sua imaginação e da lógica, né? Porque pela estrutura do livro, né? Pela estrutura do enredo, da história, você vai também desenvolver o seu cognitivo, também sua inteligência, também sua imaginação. Vocabulary Acquisition, ou seja, a aquisição de vocabulário. E Learning About Culture, você vai aprender sobre cultura. Muito importante isso aí, porque uma língua não é somente regras e palavrinhas. São regras, palavras, contexto, cultura, pessoas, sentimentos, tá? Então, Advantages of Studying English Through Movie. Vamos agora para o universo dos livros, já comparando aí as vantagens de estudar com livro e estudar com cinema, com filme. Uma coisa não elimina a outra, tá? Oral references, ou seja, referências orais, de pronúncia, de entonação. Intonation references, ou seja, referências de entonação, ou seja, você vai aprender a pronunciar as palavras de acordo com o vocabulário daquele filme, certo? Não se prenda a palavrão não, que palavrão é uma coisa que você vai aprender para saber quando está sendo insultado, tá? E você não vai insultar ninguém não, que você é uma pessoa educada e quando está se tratando de uma outra relação com outro país, com outra língua, você ser educado é o melhor caminho possível, porque você não sabe qual é a reação da outra pessoa de sua falta de educação. Então, é melhor ser educado na dúvida, tá? Então, intonation reference, ou seja, você vai ter agora um diferenciamento, dependendo da situação, da entonação que você dá à frase. Tanto para dar ênfase, como para dar uma ideia de tristeza, como flexionar a pergunta. Então, é muito importante o intonation references, a referência de entonação que os livros proporcionam, que os filmes proporcionam. Depois temos aí, ó, Speaking Development. Você vai desenvolver a sua fala através de referências como audiovisual, né, no caso, tanto filme como séries também. Vocabulary Acquisition, assim como nos livros. Learning About Culture, assim como nos livros também. Informality and Slangs, ou seja, informalidade e gírias. É uma coisa que você vai aprender com os filmes. Isso é muito bacana, muito importante aí, porque você vai ter os níveis de interação. Formal, né? Boa tarde, tudo bem? Com licença, eu estou à procura do senhor fulano. E informalidade, né? E aí, feito o professor Revoredo aqui de Educação Física, dá-lhe jogador, tamo na guerra. Ou seja, você ter também esse tipo de vocabulário, vocabulário formal e informal, que você fala para o seu chefe, ou que você vai falar com os seus colegas de sala, tá? Lança tua brava aí, boy. Lança tua brava, boy. Eu sou fãzão do professor Revoredo, que ele traz toda a energia dos alunos, que os alunos enraigados na cultura do professor, ele traz para a gente aqui, que a gente acaba esquecendo, a gente acaba perdendo essa energia bacana da gurizada, que eu preciso que você interaja conosco, eu e o professor Rony, aqui, tá? Então, por favor, o professor Rony está na agulha aí, esperando vocês aí nessa interação. Ó, Remote Control, controle remoto, aí agora no universo dos audiovisuais. Popcorn, olha lá a nossa pipoquinha sagrada, popcorn. O próprio cinema é cinema mesmo, pode ser movie, que é o filme, pode ser theater, que é teatro, pode ser movie theater,
que é o cinema. Se você diz cinema, é cinema. Se você diz movie theater, também é cinema. Box office, que vai ser o quê? Vai ser a bilheteria, pessoal. Então temos o straw, que é o canudinho do seu Guaraná aí. Ice, que é gelo, que está dentro do copo, você não está vendo, mas está lá dentro do copo. Coke, que é um tipo de soft drink, que é um tipo de refrigerante, né? À base de cola. Box office, que é a bilheteria. Tickets, que são os tickets, pessoal. Olha lá, os bilhetes. Super importante esse vocabulário aí para você poder fazer acontecer. Olha lá. I've never thought about it before. I know that much. Ou seja, eu nunca pensei sobre isso antes. Aí o outro vai e fala, eu sei muito bem disso. Então, o que você está vendo aí é o quê? É a legenda. Como é que é a legenda em inglês? Olha lá. Vamos ver os elementos que estão ali no filme. Temos o actor, o ator. Actress, a atriz. Extra, o que vai ser extra? Vai ser os figurantes, pessoal. Então, extra é figurante. Olha que interessante. E o subtitle. Então, a legenda que você está vendo aí, em inglês, legenda é subtitle. Tá? Vamos lá. Vamos às partes do enredo. Temos o quê? O starting point, que é o ponto de começo. Como é que é? O Ponto de partida. Ponto de partida, professor Ronald. Obrigado. Main plot, ou seja, principal enredo. Characters, que são os personagens. Plot twist, que é a virada do enredo, que é quando a coisa lhe surpreende, né? Quando a história lhe surpreende. O clímax, que é o auge da história. E o outcome, que é o quê? Que é o desfecho da história, tá? Obrigado, professora Mili, pela consulta dela. Temos aí, what's the importance of cinema for art? Novamente, eu vou deixar esse texto para vocês. Ó. Qual é a importância do cinema para a arte? Então, você está vendo o texto aí, quem vai ver pela reprise, faz o print, dá pause e saca aí esse texto, certo? E a tradução que eu vou pular, que eu não quero que você veja a tradução, não. What is the function of book? Da mesma forma, com os livros aí, é um texto que o professor Rony preparou isso aí com todo carinho. Então, novamente, dê pausa, faça o print screen da tela. Então, árvore do livro, pessoal, colocando seu celular aí, você vai ter a árvore do livro, que são acesso aos livros. Você vai usar a sua matrícula, qualquer informação fala com a sua diretora, sua professora de português, tá? Tarefinha aí, ó, que não vai dar tempo. E aí, vamos para o encerramento da nossa aula de hoje, com a tarefinha que é o quê? What do you prefer, movie or book? Why? Responda para a gente em inglês, tá bom? Povo, tamo junto, estamos ficando por aqui. Obrigado por estar conosco, tá? Tchauzinho de mim para vocês, professor Rony. See you around. Vejo vocês por aí.